Esse é um ponto, assim, ô Vessi, dá pra dizer que o Flamengo começa a ter em títulos, em conquistas, a grandeza que ele tem como instituição. Muitos, não vou dizer, muitos torcedores de outros times, não vou usar um adjetivo que muita gente usa, porque não, mas muitos torcedores de outros times dizem assim, como é que pode o Flamengo ser o maior clube do Brasil se ele não é o maior campeão brasileiro, ele não é o maior campeão da Copa do Brasil, ele não é o maior campeão, que é mais de outra coisa, não é o maior campeão de Libertadores, não é o maior campeão do mundo. Agora ele já é o maior campeão brasileiro, pelo menos até o ano que vem, né? E no ano que vem a gente vai ter Palmeiras, o Santos não vai para Libertadores, o Grêmio talvez vá, o São Paulo talvez vá, né? Então, por enquanto, só tem uma ameaça ao Flamengo, que é o Palmeiras empatar, né? Então, e aí, se o Palmeiras empatar, o Flamengo continuará sendo o maior, mas empatado. Então, agora ele é o maior campeão da Libertadores. Eu acho que essas discussões, assim, elas têm muito de... Elas são boas pro bar, são boas para coisa saudável, para zoação da padaria, são boas para zoação da escola. Mas é uma coisa assim, eu acredito piamente de que o maior time do mundo, o maior time do Brasil é o seu time. Seja ele o Real Madrid, o torcedor do Real Madrid acha que o Real Madrid é o maior clube do mundo, o torcedor do Remo, que acabou de subir para a primeira divisão, deve achar e tem que achar que o Remo é o maior clube do mundo, porque é o time dele. Então, acho que isso é... Mas com o Marcos Braz, que aliás eu também esse é um ponto. Então, mas acho que esse sentimento do Flamengo deixar 15 anos de aperto, de sufoco, e olha que no sufoco, isso é uma outra coisa que precisa ser avaliado para o Flamengo. O Flamengo passou uns 15 anos que ele era um clube, o conceito dele, a estrutura dele, o pensamento dele era um clube de segunda divisão e ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil. Então, assim, não caiu. Né? Não então, caiu e não flertou, não flertou tanto no rebaixamento. Então, assim, mas agora, desde que E hoje foi muito legal ver o Eduardo Bandeira de Melo. Exatamente. Hoje o Eduardo Bandeira de Melo estava lá como torcedor, com a camisa rubro-negra, uma camisa surrada pra caramba. Aquela camisa deve ser lá dos anos 70, dos anos 80. Coisa assim. Exatamente. Estava lá que não foi só ele, isso é importante ser dito, mas o grupo que foi presidido naqueles 2 primeiros mandatos pelo Eduardo Bandeira de Melo mudaram a história do Flamengo, né? Porque senão o Flamengo estaria do futebol brasileiro. Então, assim, o Flamengo fez isso. O Flamengo, no primeiro ano dele, pegou 70 milhões emprestado e, em vez de contratar jogador, pagou dívida de curto prazo para tirar coisa, devolveu o Wagner Love. O Flamengo, em janeiro de 2013, tinha um jogador de maior qualidade, era o Wagner Love. Ele ligou pro CSKA e falou assim, olha, eu quero devolver. Aí o CSKA, mas você já me pagou uma parcela, não tem problema, fica com essa uma parcela e leva o jogador de volta, porque eu não tenho condição de pagar as outras. Sim. E ele devolveu o único jogador que era... O único jogador de nível de seleção brasileira que ele tinha no elenco. Pegou 70 milhões de reais emprestado e pagou dívidas de curto prazo. Então, assim, ali ele estava fazendo um caminho que redunda aqui hoje. Demorou até a sair. Acho que a administração do Bandeira de Melo não teve reconhecida em títulos o quanto ele preparou o Flamengo. E aí, às vezes, tem isso, né? Às vezes você faz o seu trabalho e ele dá certo na mão do outro. Né? E acho que foi isso. E acabou dando certo na mão do Landim. Na administração Eduardo Bandeira de Melo, o Flamengo ganhou, se eu não me engano, 2 estaduais e uma Copa do Brasil no primeiro ano. No primeiro ano, em 2013. E com o treinador interino de novo. E depois bateu na trave. Bateu na trave na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, bateu na trave na final da Sul-Americana contra o Independente, foi vice pro Palmeiras em 18, foi terceiro colocado em 2016. Então ele ficou ali e estava pronto para depois vir a gestão do Landim. 6 títulos grandes, né? 2 Libertadores, 2 brasileiros e 2 Copas do Brasil. E agora a gestão do BAP, que tinha um desafio muito grande. Não sei se você estava aqui no programa quando o BAP foi eleito, e eu falei, a missão dele não é fácil, porque a administração anterior, que está saindo derrotada das urnas, ela foi vitoriosa. Em 6 anos, ela ganhou 6 títulos grandes. Ah, mas poderia ter ganho mais. Beleza, poderia, mas não é assim, não é simples. Ela ganhou 6. Pode ser que a do BAP já comece ganhando 2 títulos dos maiores, né? Ganhou a Libertadores hoje, pode ser que ganhe
o brasileiro na quarta-feira. E eu acho que essa parada só do BAP, assim, pra mim é grande e é pensar muito mais na instituição do que em si, que eu acho que a gente poucas vezes vê no futebol, assim. Porque é isso, ele estava pensando em pagar as dívidas, em reestruturar o clube, muito mais do que ser reconhecido como o presidente que venceu... Não, o Bandeira de Melo. Desculpa, Eduardo Bandeira de Melo. O BAP é exatamente o contrário. Exato. Fez parte do grupo, mas é outra verdade. É exatamente Eduardo Bandeira de Melo, eu acho que tudo que ele fez foi pelo bem do clube, muito pouco... Pra mim é o maior, né? Dele virar a grande estrela. Porque é o Paulo Nobre deles. Com outro modelo, e eles assumem na mesma época. E é a frase sempre do homem de visão do século, embora não deixar de ter razão, que é o pai do Marcelo Moreno, dizendo: meu filho não vai jogar nesses times falidos do Flamengo e Palmeiras. Quando ele fala isso em 2013, tem razão. Não conhece nada de história e não sabia do futuro também. Já falecido. Mas é o que viraram Flamengo e Palmeiras. E assim, eu de certa forma, eu concordo com a sua pergunta, com afirmar a sua pergunta. Isso tinha que saber. Eu acho que o Flamengo, ele se coloca no lugar que ele, pelo tamanho que ele tem, pelo alcance que ele tem, pela arrecadação que ele tem, ele se coloca no lugar que ele tem que estar mesmo. Porque assim, é isso. O Flamengo, com todo respeito, ele era uma Ferrari na minha mão. Eu não sou piloto. O Flamengo não atingia a sua velocidade máxima. O Flamengo era uma bazuca com a munição de espoleta. Entendeu? O Flamengo sempre foi essa bazuca. O que precisava era se organizar, era trabalhar, saber usar isso. ser profissional. Porque assim, de verdade, pro Flamengo sair desses trilhos do jeito que ele tá hoje, mas tem que entrar umas 3 gestões para fazer muita merda. O Palmeiras é a mesma coisa. O Palmeiras também tá nesse sentido, eu acho que os clubes são cases no Brasil. Agora, cara, o que o Flamengo tá fazendo é isso. O time que tem a arrecadação que tem, o alcance que tem, o tanto de gente que torce, a torcida que consome, que vai, que... O checão de 24 milhões de dólares que acaba de ganhar com a conquista. Então, cara... Com esse título, o Flamengo vai, daqui a 11 dias, o Flamengo vai jogar contra o Cruz Azul em Doha, pela final do antigo Mundial, que hoje é chamado de Intercontinental. Pela final, não. Pelo Torneio das Américas. Se ele passar do Cruz Azul, ele joga contra o Pirâmides do Egito. E se ele passar do Cruz Azul e do Pirâmides, ele joga com o PSG no dia 17, salvo engano. E também já é o primeiro clube da América do Sul no Mundial de Clube, no Super Mundial ou no Mundial, na Copa do Mundo de Clube de 29. Ou seja, ainda mais que é esse que teve no meio do ano. Mais a marca já está aparecendo. Lá classificado. É isso. Para a Copa do Mundo de Clubes de 2029. Foi na de 25, vai na de 29. Depois que a coisa entra no trilho, parece que é só você dirigir bonitinho. Mas isso. Olha que tem... Eu tô falando. E assim, do jeito que eu tô falando, parece... Nesse meio tempo, o Flamengo ficou 2023 sem ganhar título, por exemplo. Que também não é simples, né? Você tem que ser competente. Sim. Mesmo estando com a casa arrumada, você tem que ser competente. Claro. E ao mesmo tempo saber que tem adversário. Mas a casa arrumada no Flamengo não é garantia de título, mas você vai estar na cabeça sempre. Vai estar brigando. Vai disputar, no ano competitivo. Foi vice-campeão. Por exemplo, hoje o Flamengo terminar um campeonato brasileiro em 8º lugar é uma loucura pensar. Você vai ver a pressão em cima do Palmeiras. Não ganhou nada esse ano, não ganhou nada. Primeira vez desde 2019. Tá na cabeça, mas precisa falar pro palmeirense, pra imprensa. Hoje eu não vou falar. Só um abraço, Vitor Lopes. Daqui a pouco a gente vai, tá? Também, obviamente, repercutir aqui o vice-campeonato do Palmeiras.